Como a gente te contou no começo desse Estúdio CBN, a gente vai falar um pouco sobre a aprovação essa semana pelo Senado de um projeto de lei que reformula a lei de cotas para o ensino federal, prorroga essa política pública até 2033. Vamos entender exatamente que alterações foram essas, como a lei de cotas vinha funcionando e quais são as perspectivas para os próximos 10 anos, com o professor de Sociologia e Ciência Política no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele também é coordenador na UERJ do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa. Luiz Augusto Campos, bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Bem, a gente quer, obviamente, conversar sobre as alterações feitas por esse projeto de lei, mas antes eu queria só que você relembrasse para a gente, para os nossos ouvintes, o que é a lei de cotas? Bom, a lei de cotas é uma lei federal, aprovada em 2012 originalmente, e que uniformizou as políticas de ação afirmativa nas universidades federais brasileiras. Ali em 2012, quase 90% das universidades brasileiras já adotavam algum tipo de política de ação afirmativa. Então ela não propriamente criou o que a gente chama de cotas, mas ela uniformizou a aplicação dela na maior parte das universidades públicas brasileiras, que são as federais. Uhum. Bom, então tá, vamos falar um pouco sobre essas mudanças que foram aprovadas no Senado. Uma delas define que 50% das vagas de ingresso nos cursos de graduação, ou seja, na universidade, vão ser destinadas a estudantes com renda familiar igual ou menor a um salário mínimo. E essa é uma das alterações, porque atualmente o teto de renda para se beneficiar dessas reservas era um salário mínimo e meio. Aí te pergunto, a impressão que dá é que o universo de pessoas que poderiam buscar uma vaga na universidade foi restrito. Que impacto essa mudança pode ter? Eu acho que para entender por que essa mudança foi feita e por que ela é bem-vinda, a gente tem que entender um pouco o funcionamento da lei de cotas, né? Embora, quando a gente fala em cota no Brasil, a gente quase sempre pensa em cotas raciais, na verdade, o nosso programa de cotas é muito mais baseado em critérios econômicos ou socioeconômicos. O primeiro deles é a escola pública. Então, na verdade, você pega cada curso de cada universidade e metade das vagas vai para estudantes de escola pública. Isso de acordo com a lei de 2012, né? Dentro dessa cota de 50% para a escola pública, você tem uma subcota de 50% para estudantes de baixa renda, ainda definidos como pessoas que recebem até 1,5 salário mínimo per capita de renda familiar. Por que isso teve que mudar? Porque esse limite de 1,5 salário mínimo per capita, ele é relativamente alto e transborda um pouco a própria ideia de baixa renda. Se a gente pensar, por exemplo, numa família de 5 membros, né, mãe, pai, 3 filhos, alguma coisa nesse sentido, e que ganha uma renda de R$ 9.000, essa família se qualifica, de acordo com a lei atual, como sendo de baixa renda. A gente pode discutir se R$ 9.000 para essa família é de fato baixa renda ou não, mas o fato é que 70% do ensino público brasileiro, que já se beneficia dessa primeira cota que eu mencionei, se encaixaria também em baixa renda. Então isso faz com que a cota de escola pública acabe se sobrepondo à cota de baixa renda. Então o objetivo dessa mudança foi reduzir um pouco o sarrafo para focar em quem de fato pode ser considerado baixa renda. Outra importância dessa mudança é que é difícil fazer esse cálculo. Então você imagina, como é que eu descubro se eu sou ou não baixa renda? Então eu tenho que pegar, somar as rendas dos meus pais, das pessoas que recebem salário, dividir pelo número de habitantes do meu domicílio e fazer vezes o salário mínimo vezes 1,5. Quando você pega um salário mínimo, isso dá uma simplificada boa, né? Sem dúvida. Luiz, o texto aprovado pelo Senado também inclui a população quilombola para o ingresso no ensino superior, federal e em cursos técnicos de nível médio. Que alterações foram feitas em relação à lei que permite agora essa inclusão? Bom, como eu estava falando, a gente tem essa primeira cota para a escola pública, dentro dela uma subcota para baixa renda, e só dentro dessas outras subcotas a gente tem cotas raciais, que na lei antiga, né, era definida cotas para pretos, pardos e indígenas. Tá. Um efeito não intencional, mas muito positivo da lei de 2012 foi que ela atraiu estudantes para o vestibular, para o Enem. Houve um aumento substantivo da procura de pretos e pardos indígenas em relação ao Enem, porque basicamente eles passaram a entender que eles podiam, né, fazer esse vestibular. A inclusão dos quilombolas, ela tem nesse sentido duas razões. Primeiro, uma sinalização de que quilombolas são grupos historicamente discriminados, que merecem reparações históricas, que, portanto, devem se beneficiar dessa política, e também resolver um certo imbróglio jurídico
Porque às vezes a gente pensa que a quilombola é necessariamente preto e pardo, e isso não é verdade, né? Na verdade, comunidades quilombolas existem há muito tempo no Brasil, algumas há séculos, e essas comunidades tiveram trocas com outros grupos de diferentes tipos. Então, na verdade, ela resolve um imbróglio jurídico e coloca de modo explícito que quilombolas têm direito à lei. Uhum, uhum. Pessoas trans não entraram nessa reformulação, nas cotas. Por quê? Bom, o motivo de não entrarem eu não sei dizer, assim, né? Porque que essa discussão foi excluída. Eu posso conjecturar algumas coisas. Uma primeira coisa é que, bom, seria, na minha opinião, importante que pessoas trans entrassem nesse rol. Agora, quando a gente está falando de população trans, e quando a gente está falando de população indígena, por exemplo, também, isso tem um detalhe da lei que poderia ser melhorado e não foi, a gente está falando de uma população proporcionalmente muito pequena na população. Isso demanda ações afirmativas específicas, que algumas universidades já adotam, né? É importante frisar que a lei de cotas, ela estabelece os mínimos, né? Ou seja, toda universidade tem que, no mínimo, reservar essas vagas para esses grupos, deixando essas universidades livres para criarem outras cotas, outras ações afirmativas. Então, um motivo possível seria que ações afirmativas para pessoas trans demandariam uma lei específica, com um desenho específico, aplicado a cursos específicos. Nem sempre você vai ter pessoas trans que, por suas condições de discriminação, condições socioeconômicas, chegam às condições de fazer o vestibular, de prestar o Enem, de reivindicar uma vaga numa universidade. A gente precisa lembrar que universidades oferecem centenas de cursos, né, super específicos e etc. Um outro motivo que pode ser mais político é que essas mudanças elas foram importantes, mas elas foram pontuais e elas se deram num congresso bastante à direita. Então eu fico imaginando se adicionasse, por exemplo, qualquer questão relacionada ao gênero, o tipo de reação que isso poderia gerar no congresso. Luiz, Isso, no entanto, faz com que a gente deixe de avançar nessas pautas, né? Por outro lado, Luiz. Sem dúvida, isso é realmente uma limitação, mas é importante frisar, usar a CBN para frisar isso, né? As universidades têm liberdade para criar cotas para pessoas trans. Muitas universidades utilizam a lei de cotas para se escudar desse compromisso, mas, como eu disse, a lei de cotas estabelece padrões mínimos. As universidades têm liberdade para estabelecer outros tipos de cotas, com outros funcionamentos, em outras esferas, em outros cursos. essas mudanças, Luiz, vão valer até quando? Vai ser necessária uma revisão lá na frente? Isso é possível? Então, isso é um tema complicado em relação à redação anterior, que a redação nova resolve. A redação anterior dizia que depois de 10 anos, o governo federal teria que organizar uma revisão para avaliar a política de cotas. Isso deveria ter acontecido em 2022. Mas essa redação, o que ela quer dizer? Ela quer dizer, por revisão, na verdade, avaliação da política. A lei anterior não estabeleceu prazo de vigência, tanto que a lei de cotas, que é de 2012, que completou 10 anos em 2022, ainda continua valendo, ainda continua vigindo. A nova redação, bom, houve uma interpretação jurídica desse artigo de que, na verdade, 10 anos para a revisão significava, se não houvesse revisão, a lei de cotas parava de valer. Ainda bem, essa interpretação não sobreviveu politicamente ou juridicamente. E o que a nova lei faz, ela basicamente deixa claro que não há prazo de validade para a lei. Então, a lei continua valendo enquanto outra lei não for aprovada em seu lugar, mas que 10 em 10 anos o MEC tem que organizar uma avaliação dessa política para estabelecer se ela continua necessária ou não. Uhum, uhum. Alguma outra alteração feita pelo nosso Congresso nesse projeto de lei que agora vai para sanção ou veto do presidente Lula que você gostaria de comentar, Luiz? Tiveram algumas alterações importantes. Uma delas é agora os programas de pós-graduação nas universidades federais passam a ser obrigados a adotar ações afirmativas. O projeto de lei não diz como, né? Na verdade, grande parte dos programas de pós-graduação no Brasil já adotam algum tipo de ação afirmativa, mas se dá esse novo incentivo. E houve uma alteração técnica, mas que é muito importante, que é o fato de que agora todo mundo, né, todos os estudantes concorrem numa raia só, que é a ampla concorrência. Explica isso exatamente, Luiz. Isso é um pouco complicado, mas parece muito técnico, mas é muito importante. Como é que acontecia em algumas universidades? Como é que algumas universidades interpretaram
a política de cotas. No passado, por exemplo, a UFBA, a Universidade Federal da Bahia, é um bom exemplo disso. Ela interpretava o seguinte: estudantes cotistas concorrem com estudantes cotistas. Estudantes não cotistas concorrem com estudantes não cotistas. Isso parece óbvio, mas isso gera um problema. Alguns cursos na Universidade Federal da Bahia, que está no estado mais negro do Brasil, o estado 80% negro, tinham 70%, 60% de negros, até 80% de negros. Como a cota racial está dentro da cota para a escola pública, a cota racial tem o tamanho de metade do percentual da população. Então, a cota racial na Bahia é de 40%. O que aconteceu em alguns cursos na Bahia? Eles retrocederam em relação ao estado que eles já tinham. Então, o curso tinha, sei lá, 70% de pretos e pardos, ele passou a ter 40%. Porque a cota, que é para ser interpretada como piso, foi interpretada como teto. Isso é um problema, porque, na verdade, o estudante tinha condição de passar sem a cota e ele foi penalizado por uma política que era para beneficiá-lo. Então, agora o que acontece, a partir de agora, o que vai acontecer é que os estudantes concorrem todos entre si. Se um estudante preto ou pardo teve nota para entrar na ampla concorrência, ele entra na ampla concorrência. Se ele não teve nota suficiente, ele migra para a cota. Isso é importante porque a gente às vezes pensa, pretos e pardos eram minoria no ensino superior brasileiro. Eram minoria, mas não de modo uniforme em todos os cursos. Você tem muitos cursos em que pretos e pardos conseguiam entrar. E eu acho que isso tem uma outra importância, que é o seguinte, que liga com a pergunta anterior, que é: quando é que essa política vai poder ser revogada? Ora, se em algum momento a gente chegar num estado de coisas em que os estudantes pretos e pardos, vão passar naturalmente na ampla concorrência, a lei de cotas deixa de perder o sentido, e aí a gente sabe que chegou no momento que pode simplesmente revogá-la sem nenhum efeito mais drástico. Perfeito. Bom, quando a gente olha para trás, você disse essa lei deveria ser revista e, obviamente, os efeitos dela foram analisados, né? No ano passado, um relatório do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas mostrou evidências de que a lei de cotas provocou uma inclusão maior na universidade. Em 10 anos, que evidências são essas, Luiz, quando a gente olha para acesso à universidade e qualidade do ensino? As evidências são várias. Eu organizei, o GEMA, né, meu grupo de pesquisa organizou junto com o Afro-Sebrap de São Paulo um consórcio de avaliação das ações afirmativas, e a gente juntou vários dados. Assim. Talvez os mais importantes sejam: início dos anos 2000, a gente tinha 20, 30% de pretos e pardos no ensino superior público brasileiro. Quando a gente vai para olhar os últimos anos, a gente chega a 52%. Então, hoje, pretos e pardos são, no cômputo geral, maioria no ensino superior público brasileiro. É óbvio que quando a gente olha curso a curso, turno a turno, compara universidades com institutos técnicos, existem muitas desigualdades ainda, e por isso a gente ainda tem que ter a lei. Mas a mudança ela é drástica em termos raciais e em termos socioeconômicos, né? Indivíduos, estudantes oriundos da classe A, por exemplo, do quinto mais rico do Brasil, eles controlavam 60% das universidades públicas. Hoje, eles controlam 30%, praticamente metade. Ainda são maioria, né? Porque os estudantes do quinto mais rico do Brasil correspondem a menos de 10% da população e controlam 30% do ensino superior. Mas quem viveu numa universidade pública na década de 90 e hoje entra numa universidade pública pode atestar o que os dados mostram, né? A universidade pública mudou drasticamente em termos raciais e em termos socioeconômicos. E eu não sei se eu estou falando demais, mas se eu tiver tempo, eu acho que tem uma importância também das cotas para além disso, né? O ensino superior público no Brasil, ele é sustentado pela maior parte da população, que é pobre e negra. E essa população não entrava no ensino superior público. Então, o que as cotas fazem é, na verdade, justificar a existência de um ensino superior público que antes funcionava como um prêmio para quem já era rico, né? E hoje não mais. Luiz, rapidinho para a gente se despedir, há casos de jovens negros que acessam a universidade e quando chegam lá se deparam com inúmeros preconceitos no ambiente acadêmico que muitas vezes são fatores de desistência para eles. Você acredita que a lei de cotas ajuda de que maneira na transformação da sociedade no que diz respeito ao racismo estrutural, sobretudo? De muitas maneiras. Assim. Eu acho que, em primeiro lugar, ajuda a colocar quem sustenta a universidade no seu interior. Né? Então, se a gente pensar no modelo pré-cotas, digamos assim,
O que a gente tinha era uma universidade que reforçava as distinções de classe e de raça. Então, filhos das classes médias e das classes altas pagavam altas mensalidades em escolas privadas e ganhavam um prêmio de estudar numa escola pública, numa universidade pública de qualidade, no final dessa trajetória. Além disso, eu acho que a cota tem como efeito, ou esperado é que ela tenha como efeito, dissociar raça, negritude de pobreza. Então, no Brasil é muito comum a gente ter denúncias de discriminação e os agentes de discriminação dizem: eu não discriminei racialmente, eu discriminei porque eu pensei que a pessoa era pobre. Como se a discriminação contra uma pessoa pobre fosse justificada, né? A partir do momento que a gente distribui a população negra brasileira nas classes, nas suas diferentes classes sociais, esse nexo histórico no Brasil entre negritude e pobreza vai sendo minado, e eu acho que isso faz com que a gente viva numa sociedade melhor, mais justa e menos discriminadora. Perfeitamente. Quero agradecer demais Luiz Augusto Campos, professor de Sociologia e Ciência Política no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde coordena o grupo de estudos multidisciplinares da ação afirmativa. Luiz, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, uma boa tarde e venha sempre ao Estúdio CBN. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado.